Sejam todos bem-vindos ao canal O Ser do Ser. Esta é a continuação do vídeo anterior e para quem não assistiu, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Esse fato aconteceu no ano de 1993, em uma cidade do interior de São Paulo. Eu trabalhava e estudava e estava chegando da aula assim por volta de umas 11 horas da noite, aproximadamente. Eu morava num bairro assim movimentado. E enquanto eu abri o cadeado do portão, e olhei para o céu à minha direita e vi uma grande estrela branca, mas que para mim parecia ser a estrela d'alva, pelo menos é o que eu tive a impressão. Eu estava cansado e não gostava nem de ouvir falar de naves espaciais e extraterrestres, coisas desse tipo. Isso para mim era tudo conversa para boi dormir. Mas já pelo lado de dentro do portão, embora eu quisesse ignorar o fato, o brilho daquela estrela me chamava a atenção. E eu tornei a olhar para ela. Mesmo depois que eu estava do lado de dentro do portão, eu tornei a dar mais uma olhadinha para ela. Porque ela estava mais brilhante. Era uma coisa estranha pra caramba, mas o que eu podia esperar? Eu jamais esperava ter uma experiência daquela, como dizer, uma experiência totalmente fora de lógica. Então eu fui caminhando em direção à porta da minha casa, que ficava mais ou menos uns 10 metros desse portão, e comecei a ouvir um barulho muito alto, muito forte. Eu senti o chão tremer. Quando olhei para o céu, passando devagar em cima da minha casa alguma coisa, um objeto, eu não vou falar se é nave ou o que era, um objeto grande, escuro e a baixíssima velocidade. Mais ou menos uns 80 a 100 metros de diâmetro e a pouco mais de 20 metros de altura. Eu, na hora, procurei explicação melhor que eu podia e mais aceitável para mim, porque eu não queria pensar que fosse alguma coisa do outro mundo. Então eu pensei que fosse um avião que estivesse caindo, um Boeing, um avião de grande porte. Pelo barulho, né, alto, porque até onde eu tinha ouvido falar desses objetos, eles não faziam barulho. E aquela coisa tinha feito muito barulho. E esses objetos, para mim, até onde eu tinha ouvido falar, eles eram silenciosíssimos, eles não faziam barulho. Então eu olhei aquele objeto seguindo. E para frente de casa tinha um lugar um pouco mais alto e tinha uma torre de transmissão de TV. Ele passou mais ou menos na altura do meio dessa torre. Então, dá para você ter uma ideia. Uma torre de transmissão de TV, já dá para você ter ideia mais ou menos da altura que ele passou. Quando ele passou lá perto da torre, ele estava mais baixo do que quando ele passou na minha casa. Lá ele já tinha baixado mais ainda. Ele passou do lado dessa torre. E do lado dessa torre tinha um predinho, tinha um conjunto de prédios de uns 4 andares cada um. Uma das suas laterais ia pegar no último andar de um dos prédios. E eu fiquei esperando só para ver o impacto, porque eu pensei, ele vai bater e vai cair. Quando sutilmente, em um movimento tranquilíssimo, com a maior calma, ele se inclinou um pouquinho para a direita e passou rente ao prédio. E rente, que eu falo, é rente mesmo, a 1 ou 2 metros no máximo. E na frente desse condomínio habitacional tinha uma avenida movimentadíssima. Ele sobrevoou essa avenida a poucos metros de altura. E sumiu. Eu perdi a visão dele porque eu estava no lugar mais baixo, então ele subiu e desceu. Ele estava contornando o solo, ele estava voando contornando o solo. Agora, como que uma coisa de uns 80, 100 metros de diâmetro, fazendo um barulho enorme, pode voar contornando o solo sem ninguém ver? Agora, nessa hora já era 11 horas da noite, e depois de ter visto isso eu fiquei alucinado, eu não sabia nem o que pensar. E então eu esperei no outro dia, porque eu tinha muitos amigos que moravam naquele conjunto de prédio, e que se ainda não tivesse chegado em casa, estaria ali na avenida ali, embaixo ou próximo da onde esse objeto passou. E com certeza eles iriam ter visto esse objeto. Seria impossível não ter visto ele.
E para minha total surpresa, ninguém viu. Na escola onde eu estudava, ninguém comentou, eu não ouvi nenhum comentário, não ouvi ninguém falar nada. E como podia algo tão barulhento, voando a poucos metros do solo, não ter chamado a atenção de ninguém? Essa experiência que eu tive é que me fez fazer aquelas afirmações no vídeo anterior. Essa foi uma experiência minha. Eu vi, e eu só acredito porque eu vi. E se você não quiser acreditar em mim, eu não te culpo. Mas eu acredito em mim, porque vi com meus próprios olhos. E essa experiência me fez repensar toda a realidade. Só que por muito tempo eu pensei que aquele objeto, numa explicação assim mais lógica, estaria em uma outra dimensão. E que aquele episódio seria um resultado de uma perturbação dimensional. E que aquele objeto fizesse parte de uma dimensão paralela e que de alguma forma eu tivesse podido ter visto ele. Por muito tempo eu pensei isso. O que transfiguraria totalmente a situação que eu descrevi no vídeo anterior. Mas eu afirmei aquilo, que eles estão aqui de uma forma invisível para nós, e não em outra dimensão, como eu pensei por muito tempo, por causa de um pequeno detalhe. E esse detalhe é o seguinte: ele teve que se desviar do prédio. Ou seja, o prédio fazia parte da realidade daquele objeto. Se não fizesse, ele passaria através do prédio e não precisaria ter se desviado. E isso, depois de um bom tempo, foi o motivo que me fez ver que a nossa realidade não é como a gente pensa que é. Platão escreveu sobre isso em uma metáfora chamada O Mito da Caverna, onde ele nos convida a questionar a verdadeira natureza da nossa realidade. Lá, ele conta que haviam muitos prisioneiros em uma caverna escura, amarrados de forma que não pudessem olhar para a entrada da caverna, onde havia uma fogueira acesa. E então, eles ficavam o tempo todo olhando os reflexos das pessoas que passavam na entrada da caverna, que faziam sombras nas paredes. E que aquela era a realidade para aqueles prisioneiros, que não passava de sombras e reflexos em uma parede de uma caverna escura. Mas que um dia, alguém pegou um desses prisioneiros e o arrastou para fora da caverna, e que ele levou muito tempo para se acostumar com a luz. Mas depois de um bom tempo, os olhos dele se acostumaram com a luz e ele conseguiu ver claramente as coisas. Mas então, novamente, pegaram esse prisioneiro e colocaram de volta na caverna. E agora lá, novamente na caverna, ele sabia que aquela realidade das pessoas que lá estavam não era a verdadeira realidade. E ele tentava convencer as pessoas disso. Mas elas não compreendiam e o tratavam como um louco, como não falava coisa com coisa. Eles não estavam errados porque eles não tinham saído da caverna para conhecer a verdade. Então, para eles, a realidade de dentro da caverna era a verdadeira realidade e ponto final. E para quem gosta também de ler a Bíblia, isso também está sendo mostrado em Coríntios 1, capítulo 13, versículo de 9 a 12. Lá está escrito: porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Nessa passagem da Bíblia, você percebe claramente que a própria Bíblia já afirma que existem coisas ou seres que nos observam e que nós não conseguimos ver. Eu não estou falando para ninguém acreditar em nada. Eu só estou sugerindo que devemos repensar a nossa realidade e que, ao invés de ficarmos achando que a vida se consiste só em acumular bens materiais, que possa haver nessa vida um sentido muito maior, um motivo muito mais importante para estarmos aqui.
talvez para fazer aquilo que Jesus falou, que seria para tentar nascer da alma, nascer de verdade, para podermos viver para sempre e sair fora dessa Matrix. Porque este mundo, meu amigo, no que eu entendo, pode não passar de uma Matrix. E que muitas coisas que aprendemos nas escolas podem não ser reais. Mas depois de uns 3 anos, um médico que pegava ônibus da mesma empresa que eu trabalhava junto comigo, me contou uma experiência dele, que ele viu também um objeto desse. E pela descrição dele, eu já entendi que era o mesmo objeto que eu tinha visto. Mas teve algumas diferenças. Na experiência que ele teve, eu perguntei para ele se esse objeto fazia barulho. E ele falou para mim que não fazia barulho e que nem sentiu o chão tremer. Mas era do mesmo tamanho e voava na mesma altura. Só que teve uma outra coisa também. Na experiência que eu tive, esse objeto seguia, sem parar. Ele contou que esse objeto parou quando ele viu. Até ele tentou correr para chamar alguém para ver também, mas ele não conseguiu. Já algumas outras vezes, que no caso ele viu, mas ele não ouviu barulho nenhum. Eu vi e ouvi barulho. Mas já houve outros casos de relato de pessoas que ouviram e até sentiram suas casas tremer, mas não viram nada, elas só ouviram. Como essa reportagem, que eu vou passar um pedacinho dela aqui, uma reportagem do Balanço Geral, que fala de sons que foram ouvidos nos céus de Uberlândia, Minas Gerais. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para quem quiser ver essa reportagem de maneira completa. Ele conta que 11h30 da noite de domingo saiu de casa assustada. O barulho parecia de uma turbina de avião. O avião estava caindo aqui perto, que deu de parecer, porque foi muito intenso, parecia uma turbina mesmo, passando aqui perto. Aí eu e meu sogro saiu para a rua, ficamos olhando no céu e não tinha nada, não estava passando nada. As pessoas de outros bairros vizinhos e até longe do Maria Resende também ouviram o barulho. Aqui nessa casa mora uma moça que ela escutou o barulhão de turbina de avião por volta de 7h30 da noite. Olha só, a Rebeca, ela estava assistindo televisão desse jeitinho aqui. Rebeca, tudo bom? Domingo à noite você ouviu qual barulho? Foi um barulho tipo de uma turbina muito forte de avião, sabe? E eu tava sentada nesse sofá aqui, vendo televisão e mexendo no WhatsApp, né? Aí meu namorado tava no banheiro, aí eu peguei e perguntei pra ele se ele tinha ouvido e ele disse que não ouviu nada. Porque a casa começou até a tremer, eu acho que minha avó até ouviu, porque minha avó tava junto com a gente. Aí tava nós 3 aqui na sala e ele saiu de fora. Existe ainda outro fato interessante. E que só quando eu estava postando esse vídeo aqui que eu percebi. Vocês lembram que na minha experiência a luz veio da mesma direção da estrela d'alva? E que durante muito tempo eu fiquei me pensando, mas parecia a estrela d'alva. E nesse vídeo aqui você percebe claramente que a moça faz uma observação no tamanho que estava a lua. Preste atenção. Em pânico. Gente de Deus, o máximo. Mãe. Gente, é uma coisa muito estranha que está acontecendo. Um barulho muito esquisito e a lua está enorme. Como vocês podem ver, essas coisas parecem poder manipular quase que totalmente a realidade ao nosso redor, para que eles sejam totalmente imperceptíveis aos nossos sentidos, mas que às vezes alguma coisa acontece e então conseguimos percebê-los. Algum fio da Matrix se solta ou alguma coisa assim. Eu pretendo falar mais disso num próximo vídeo. Mas se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar aquele joinha aí pra gente. E se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Ative o sininho para estar recebendo notificações dos próximos vídeos. E no mais, fique com Deus, uma ótima semana e até a próxima.